Em outubro passado, quando eu e outros obreiros investigávamos o trabalho de várias igrejas, descobrimos que, entre outros, os trabalhos evangelístico e de rega da igreja de Xangan estavam paralisados. Fiquei muito surpresa. Pensei, a irmã Lee foi transferida para lá como líder de igreja 2 meses atrás. Por que o trabalho não melhorou? Então, minha parceira, a irmã Shu, foi para lá se informar e resolver problemas. Alguns dias depois, a irmã Shu escreveu: a irmã Lee tem buscado fama e status por mais de 2 meses. Ela quer sucesso rápido no dever. Quando vê um trabalho ineficiente, ela não comunga sobre a verdade para resolver os problemas e ajudar, mas lida com os outros e os repreende, dizendo que eles têm calibre baixo e são irresponsáveis nos deveres. Ela não supervisiona nenhum trabalho da igreja na prática, o que significa que muitas áreas da igreja paralisaram. Depois de ler a carta, fiquei chocada e pensei, quando a irmã Lee liderava outras igrejas, ela buscava imagem e status. Só pensava em como os outros a viam. Ficava negativa quando os outros não a admiravam e se distraía de seu dever. Assim, os problemas nas igrejas não eram resolvidos. Comungamos e tentamos ajudá-la com esse problema muitas vezes. E também a expomos por trilhar a senda do anticristo de buscar fama e status. Ela admitiu isso na época, parecia disposta a se arrepender. E depois conseguiu fazer o seu trabalho com planos e objetivos. Por que o problema voltou após ser transferida para a igreja de Xangan? Foi quando me lembrei de que a irmã Lee havia sido dispensada 2 vezes de uma posição de liderança, ambas por buscar fama e status sem fazer trabalho prático. Embora tivesse algum autoconhecimento e expressasse o desejo de se arrepender, ainda buscava essas coisas. Ela não tinha se arrependido, nem mudado. Lembrei-me de os princípios para identificar falsos líderes e obreiros. Os que trabalham apenas por status, reputação e ganho, sem buscar a verdade, são falsos líderes e obreiros. Em vista do comportamento consistente da irmã Lee, ela parecia ser uma falsa líder, que só buscava fama e status e não fazia trabalho prático. Mas, dessa vez, eu tinha recomendado a irmã Lee. Na época, ela expressou algum entendimento de sua busca de fama e status e de não fazer o trabalho prático. Então achei que ela aceitaria a verdade e se arrependeria. Além disso, ela era eloquente e competente no trabalho. Então a recomendei. Agora, se ela fosse dispensada por ser uma falsa líder, diriam que eu escolhia pessoas sem princípios e que, a despeito de ser uma líder há anos, eu não conseguia diferenciar entre autoconhecimento genuíno e conhecimento hipócrita. Os obreiros pensariam que eu não tinha realidades da verdade nem sabia discernir as pessoas, pois recomendei alguém que, como líder, não buscava a verdade. Será que eu perderia minha boa imagem no coração dos irmãos por isso? Quando pensei nisso, não quis encarar os fatos. Eu esperava que a irmã Shu pudesse ajudar a irmã Lee a reverter o estado dela. Assim, ela não seria dispensada, e meu status e imagem seriam preservados. Então, discuti isso com meus obreiros e sugeri que a irmã Shu ajudasse a irmã Lee. Se a irmã Lee mudasse o seu estado, ela ainda poderia fazer um trabalho real. E meus obreiros concordaram. Depois disso, fiquei esperando ansiosa a resposta da irmã Shu, perguntando-me se o estado da irmã Lee tinha mudado. Eu estava muito nervosa e preocupada. Temia que, se ela fosse dispensada por não mudar seu estado, isso prejudicaria minha imagem. Alguns dias depois, a irmã Shu respondeu: a irmã Lee está na igreja de Xangan há 2 meses. Ela exige progresso nas tarefas e não comunga sobre a verdade para resolver problemas. Ela não faz o trabalho prático. Como resultado, os problemas dos irmãos não são resolvidos. Ela disse que comungou e ajudou a irmã Lee com o problema dela muitas vezes. Mas a irmã Lee continuava preocupada com o status, imagem e como os outros a viam. Não tinha nenhuma atitude de arrependimento. Depois de ler a carta, entrei em pânico. Em vista do comportamento da irmã Lee, ela era uma falsa líder em busca de fama e status sem fazer o trabalho prático e deveria ser substituída. Mas quando estava prestes a conversar com meus obreiros, eu engoli as palavras. Pensei, eu escolhi a irmã Lee.
Na época, eu disse aos obreiros que, embora a irmã Lee tivesse sido dispensada no passado, ela tinha algum autoconhecimento e era alguém que buscava a verdade. Só então meus obreiros concordaram com a escolha. Se eu lhes disser agora que ela é uma falsa líder, que ela não busca a verdade e deve ser dispensada, eu não passarei uma impressão ruim? Além disso, já que careço de discernimento e escolhi alguém que não busca a verdade como líder, causando sérios danos ao trabalho da igreja, meus obreiros não pensarão que eu também sou uma falsa líder, que não faz o trabalho real? Se me dispensarem, isso será muito vergonhoso. Acredito em Deus há tantos anos e, no fim, torno-me uma falsa líder e sou dispensada? Senti-me péssima com isso. Por isso, não sugeri a dispensa da irmã Lee. Mas se eu não dissesse nada, me sentiria culpada. Se um falso líder governa por um dia, o trabalho da Casa de Deus é prejudicado. E eu não estava defendendo os interesses dessa casa. Certo. Continuei brigando comigo. Se deveria falar ou não. Atormentada, orei a Deus. Deus, careço de discernimento. Recomendar a irmã Lee como líder causou muitos danos ao trabalho da Casa de Deus. Agora sei que a irmã Lee é uma falsa líder. Mas quero manter meu status e imagem. Por isso não quero falar. Deus, por favor, guia-me a praticar a verdade e proteger o trabalho da sua casa. Amém. Pouco depois, durante meus devocionais, li esta passagem. Como líderes e obreiros, quando ocorrem problemas, vocês tendem a ignorá-los e podem até procurar pretextos e desculpas para se esquivar da responsabilidade. Vocês não resolvem alguns problemas que são capazes de resolver. E aqueles que não conseguem resolver, vocês não relatam aos seus superiores. Como se não tivessem nada a ver com vocês. Isso não é abandono do seu dever? Tratar o trabalho da igreja desse jeito é uma coisa esperta ou tola a se fazer? Tola. Tais líderes e obreiros não são cobras? Não carecem de senso de responsabilidade? Quando ignoram os problemas à sua frente, isso não mostra que são desumanos e traiçoeiros? As pessoas traiçoeiras são as pessoas mais tolas de todas. Você deve ser honesto e responsável quando enfrenta problemas. E deve encontrar formas de buscar a verdade para resolver problemas. Não seja uma pessoa traiçoeira. Se você se esquivar da responsabilidade e rejeitar qualquer envolvimento quando surgem problemas, até mesmo os incrédulos irão condenar você. Você acha que a Casa de Deus não o fará? O povo escolhido de Deus despreza e rejeita tal comportamento. Deus ama os honestos, mas odeia os enganadores e astutos. Se você agir traiçoeiramente e tentar enganar, Deus não odiará você? A Casa de Deus simplesmente permitirá que você se safe? Mais cedo ou mais tarde, você será responsabilizado. Deus gosta dos honestos e não gosta dos traiçoeiros. Todos devem entender isso claramente e deixar de ser confusos e de fazer coisas tolas. A ignorância momentânea é compreensível. Mas a recusa de aceitar a verdade é uma recusa obstinada de mudar. Os honestos se responsabilizam, não consideram suas perdas e ganhos, mas protegem o trabalho e os interesses da Casa de Deus. Tenha um coração bondoso e honesto, que é como uma tigela de água clara, que se vê o fundo com um único olhar. Há também transparência em todas as suas ações. Uma pessoa enganosa sempre trapaceia, sempre disfarça as coisas, encobre-se e se disfarça tão bem que ninguém percebe como realmente ela é. As pessoas não conseguem ver seus pensamentos íntimos, mas Deus vê as coisas mais profundas no seu coração. Se Deus ver que você não é honesto, que é astuto, que nunca aceita a verdade, que sempre tenta enganá-lo e que não entrega seu coração a Ele, então Deus não o amará. Ele odiará e abandonará você. Amém. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, vi que Deus gosta daqueles que são simples e honestos e que têm a coragem de admitir erros e corrigi-los. Se cometemos erros em nosso dever e para nos proteger não ousamos admiti-los e inventamos desculpas para encobri-los, somos uma pessoa astuta, alguém que Deus odeia. Sim. Sim.
Percebi que eu era uma vilã astuta desse tipo. Eu carecia de discernimento, por isso escolhi uma líder que não buscava a verdade, causando dano enorme ao trabalho da casa de Deus. Isso já era uma transgressão, e eu devia ter compensado. Mas a fim de manter minha imagem no coração dos meus irmãos, sabendo que, cada dia que um falso líder governa, o trabalho da igreja sofre, não a dispensei para proteger os interesses da família de Deus. Cometi erro após erro e quis encobri-los deliberadamente. Verdade. Me senti tão culpada. Deus nos proveu com tanta verdade e a casa de Deus me cultivou por tantos anos. Mas para me proteger e evitar responsabilidade, eu assistia a uma falsa líder interrompendo o trabalho da casa de Deus. Eu era egoísta, desprezível e enganosa demais para ser chamada de humana. Com isso em mente, eu me reuni às pressas com meus obreiros e lhes disse: a irmã Lee só se importa em buscar fama e status e não faz trabalho prático. Ela está afetando o trabalho. É uma falsa líder e deve ser dispensada. Depois da comunhão, os obreiros também confirmaram que a irmã Lee era uma falsa líder. E logo ela foi substituída. Depois, eu me abri com meus obreiros sobre o que eu tinha exposto e aprendido dessa vez. Eles não me culparam por escolher a pessoa errada. E resumimos nossos desvios e erros na seleção de pessoas. Por meio daquela comunhão, vi que eu tinha escolhido errado daquela vez, principalmente porque não pude discernir autoconhecimento verdadeiro, nem pessoas que realmente buscam e amam a verdade. Li partes da palavra de Deus que me ajudaram a entender melhor. Que tal assistirmos a uma leitura da palavra de Deus? Ótimo. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: como distinguir se uma pessoa ama a verdade? Por um lado, é preciso ver se essa pessoa pode vir a conhecer a si mesma com base na palavra de Deus. Se ela pode conhecer a si mesma por meio da palavra de Deus, ela é uma pessoa que ama a verdade. Por outro lado, é preciso ver se ela consegue aceitar e praticar a verdade. Se consegue praticar a verdade, ela é alguém que consegue obedecer à obra de Deus. Se ela apenas reconhece a verdade, mas nunca a aceita nem pratica, como dizem algumas pessoas, entendo toda a verdade, mas não consigo praticá-la, isso prova que não é alguém que ama a verdade. Algumas pessoas admitem que a palavra de Deus é a verdade e que elas têm caracteres corruptos e também dizem que estão dispostas a se arrepender e a transformar-se. Mas depois disso, não há mudança alguma. Suas palavras e ações continuam a ser as mesmas de antes. Quando falam em conhecer a si mesmas, é como se estivessem contando uma piada ou gritando um slogan. Não estão expondo sua enganação do fundo do coração com uma atitude de ódio e repugnância ou com uma atitude de arrependimento e conhecimento. Em vez disso, envolvem-se em formalidades e fingem que se abrem. Essa não é uma pessoa que aceita genuinamente a verdade. Quando tais pessoas falam em conhecer a si mesmas, estão agindo sem se envolver e fingindo ser espirituais. Elas pensam: todos os outros se abrem e analisam a sua enganação. Se eu não disser nada, passarei vergonha. Por isso é melhor agir sem me envolver. Depois disso, descrevem sua enganação como algo muito sério e a ilustram de forma dramática, e seu autoconhecimento parece especialmente profundo. Todos que ouvem isso acham que elas realmente conhecem a si mesmas e então olham para elas com inveja, o que, por sua vez, as leva a crer que são gloriosas, como se tivessem acabado de se adornar com uma auréola. Essa forma de autoconhecimento, alcançado por meio de um agir sem se envolver, juntamente com o disfarce e a enganação, engana totalmente os outros. Sua consciência pode estar tranquila quando fazem isso? Isso não é uma enganação gritante? Quando faz isso, ele não se sente culpado.
Sua consciência não fica inquieta depois de enganar e se disfarçar. Ele não sente nada depois de se revoltar e enganar a Deus. E não ora a Deus para admitir seu erro. Pessoas como essa não são insensíveis? Se não se sentem culpadas, alguma vez poderão sentir remorso? Alguém que não sente remorso poderá alguma vez arrepender-se? Uma pessoa com um coração impenitente consegue trair os interesses da carne para praticar a verdade? Não. Sem nem mesmo o desejo de se arrepender, não é absurdo falar em autoconhecimento? Isso não é apenas disfarce, enganação? Como você pode discernir se alguém busca a verdade? Como pode avaliar se alguém é uma pessoa que busca a verdade? Suponha que existe uma pessoa que acredita em Deus há 7 ou 8 anos. Ela pode ser capaz de falar muitas palavras de doutrinas. A sua boca pode estar cheia de vocabulário espiritual. Ela pode ajudar os outros com frequência. Pode parecer muito entusiasta. Pode ser capaz de renunciar às coisas. E pode desempenhar as suas funções com grande vigor. No entanto, não é capaz de praticar muita verdade. Não discute experiências reais de entrada na vida, e muito menos tem uma mudança no caráter de vida. Pode-se dizer com certeza que alguém assim não busca a verdade. Se alguém realmente ama a verdade, após experimentar coisas por um tempo, ele será capaz de falar sobre o seu entendimento. Pelo menos será capaz de agir de acordo com princípios em algumas coisas. Terá alguma experiência de entrada na vida e, no mínimo, mostrará algumas mudanças no comportamento. Aqueles que buscam a verdade têm um estado espiritual que melhora constantemente. A sua fé em Deus aumenta gradualmente. Eles têm certo entendimento daquilo que expõem e dos seus caracteres corruptos. E têm experiência pessoal e uma percepção genuína de como Deus opera para salvar as pessoas. Todas essas coisas se tornam gradualmente elevadas neles. Quando você vê essas manifestações numa pessoa, você pode ter certeza de que se trata de alguém que busca a verdade. Amém. 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 Aprendi com a palavra de Deus que, para avaliar se uma pessoa busca a verdade, não podemos ver só o que ela diz. O que importa é se ela consegue aceitar e praticar a verdade, e se ela pode alcançar arrependimento e mudanças genuínos. Quando os que buscam a verdade sofrem fracassos e contratempos, conseguem aceitar o julgamento da palavra de Deus e, por meio dela, refletir sobre si, analisar e expor seus motivos de fazer as coisas, desenvolver ódio genuíno de seus caracteres corruptos em seu coração e sentir remorso real de suas transgressões. De modo que, quando isso se repete, eles renunciam a si e praticam a verdade. Certo. Com o passar do tempo, crescem na vida e veem alguma mudança em seus caracteres corruptos. Comparando isso com o comportamento da irmã Lee, ela parecia ser honesta por fora. Quando era tratada, lembrada e substituída, ela acenava com a cabeça e admitia, dizendo que buscava status, não protegia o trabalho da igreja, que carecia de humanidade, e esperava entrada na vida. Mas assim que seu status e reputação eram afetados, ela não renunciava a si nem praticava a verdade. E até repreendia os irmãos, o que prejudicava o trabalho da casa de Deus. Ela nunca refletia sobre si e permanecia passiva. Ela não tinha conceito da natureza corrupta dela nem da fonte de seu fracasso. E não tinha arrependimento genuíno. O entendimento do qual falava eram palavras copiadas, uma ilusão para confundir. Se alguém realmente busca a verdade e tem humanidade, quando vê que causou grande dano ao trabalho da igreja, ele se sente culpado, odeia a si mesmo e deixa de considerar os interesses pessoais. Pensa em como compensar transgressões, fazer trabalho prático e impedir mais danos ao trabalho. Eu não vi nada desse comportamento na irmã Lee. Esse fato mostrava que ela não aceitava nem buscava a verdade.
Ao escolhê-la, eu não a avaliei de acordo com os princípios da verdade. Tinha usado minhas ideias e noções. Eu só olhei para as boas obras externas e o entendimento doutrinal dela, e supus que ela alcançara alguma mudança. O resultado foi que escolhi a pessoa errada. O que prejudicou o trabalho da igreja e a vida dos irmãos e irmãs. Essas eram as consequências de eu não ter buscado os princípios da verdade. Sim. Depois da sua comunhão, eu entendo. Para ver se alguém busca a verdade, não podemos olhar só para o quanto ele fala bem. Devemos ver se pratica a verdade e mostra arrependimento e mudanças reais. Esse é o jeito de avaliar corretamente. Sim. Mais tarde, refleti sobre mim mesma. Discerni claramente que ela era uma falsa líder. E percebi que eu tinha escolhido errado. Por que quis encobrir as coisas e dar uma chance a ela? Depois li uma passagem das palavras de Deus e ganhei algum entendimento disso. Não importa quantos nem que tipos de erros um anticristo cometa. Seja fraudando, desperdiçando ou com o mau uso das ofertas de Deus, interrompendo e perturbando o trabalho da igreja, ou estragando o trabalho da igreja e provocando a ira de Deus, ele sempre permanece calmo, concentrado e despreocupado. Não importa que mal um anticristo cometa ou quais consequências isso provoque. Ele nunca vem para diante de Deus para confessar e se arrepender o mais depressa possível. E nunca se apresenta diante dos irmãos com uma atitude de se desnudar e se abrir para admitir seus malfeitos, conhecer suas transgressões, reconhecer sua corrupção e se arrepender dos seus atos malignos. Em vez disso, ele cria desculpas para fugir da responsabilidade e jogar a culpa para cima dos outros a fim de restaurar status e reputação. O que o interessa não é o trabalho da igreja, mas sim se seu status e sua reputação são danificados ou afetados. Ele não considera formas de compensar as perdas causadas à casa de Deus devido às suas transgressões. Nem mesmo tenta quitar sua dívida com Deus. Ou seja, ele nunca admite que é capaz de fazer algo errado ou que cometeu um erro. No coração dos anticristos, admitir erros proativamente e fornecer um relato honesto dos fatos é tolice e incompetência. Se os seus atos malignos forem descobertos e então expostos, os anticristos apenas admitirão um erro, um descuido momentâneo, mas jamais que abandonaram o dever ou a sua irresponsabilidade. E tentarão responsabilizar outra pessoa para remover a mancha de seu histórico. Em momentos como esses, os anticristos não estão preocupados com como reparar os danos causados à casa de Deus, com como se abrir ao povo escolhido de Deus para admitir seus erros, ou com como relatar o que aconteceu. Querem banalizar os grandes problemas e fazer com que os pequenos desapareçam. Colhem compreensão e simpatia com razões objetivas. Tentam de tudo para restaurar sua reputação. Minimizar a influência negativa das suas transgressões sobre si mesmos e assegurar que o alto nunca tenha uma má impressão deles, para que nunca sejam responsabilizados, dispensados ou acusados pelo alto. A fim de restaurar status e reputação, para que seus interesses não sejam prejudicados, estão dispostos a suportar qualquer quantidade de sofrimento. E farão de tudo para resolver qualquer dificuldade. Desde o início da sua transgressão ou erro, os anticristos nunca pretendem assumir responsabilidade pelos seus erros. Nunca têm intenção de reconhecer, comungar, expor ou analisar os motivos, intenções e caracteres corruptos por trás daqueles erros. E certamente nunca têm a menor intenção de compensar os danos que causam ao trabalho da igreja e os danos que causam à entrada na vida do povo escolhido de Deus. Portanto, independentemente da sua perspectiva, os anticristos são pessoas que não admitem suas transgressões e nunca se arrependem. São descarados e fechados para qualquer esperança de redenção. E que não passam de satanases de carne e osso. Amém. Amém. A palavra de Deus revelava que anticristos nunca admitem quando cometem erros, nem se confessam ou se arrependem.
Em vez disso, pensam em como manter e restaurar a imagem deles e em fortalecer a própria posição. Vi que minha conduta era igual à de um anticristo. Numa tarefa tão importante como escolher pessoas, eu não busquei a verdade e escolhi uma falsa líder, prejudicando assim o trabalho da casa de Deus e a entrada na vida dos irmãos. Eu tinha transgredido e devia ter me arrependido diante de Deus, dispensado a irmã Lee e escolhido a pessoa certa para compensar meus erros e deficiências. Certo. Mas temia que, se contasse aos obreiros sobre os problemas da irmã Lee, eles veriam que eu tinha calibre baixo, nenhuma verdade e não fazia trabalho prático e me dispensariam. Para manter meu status e imagem, eu me disfarcei. Não ousei admitir meus erros e deficiências. E encobri meus erros com outros erros, na esperança de que minha parceira ajudaria a irmã Lee a mudar. Assim, ela não seria dispensada e meu status e imagem seriam preservados. Pelos meus interesses, eu negligenciava os da igreja e satisfiz e encobri uma falsa líder. Em essência, agi como cúmplice de Satanás para interromper e arruinar o trabalho da igreja. Isso ofendeu seriamente o caráter de Deus. Certo. Pensando nisso, senti muita culpa e remorso. Era pela exaltação excepcional de Deus que eu tinha um dever importante na casa dele, mas não retribuí a graça de Deus. Considerei meus interesses num momento crucial e ignorei os da casa de Deus. Isso não era a manifestação de um falso líder e anticristo? Pensei em como os anticristos fazem coisas só por interesse e ganho pessoal e não consideram os interesses da casa dele. Eu estava trilhando a senda do anticristo. Se não me arrependesse, eu seria revelada e eliminada assim como os anticristos. Sim. Sim. Mais tarde refleti. Dei a essa falsa líder uma chance após outra chance, por outra opinião equivocada. Que era que se eu comungasse mais com ela, ela acabaria mudando. Depois li uma passagem das palavras de Deus e ganhei algum discernimento desse equívoco. Vamos assistir a uma leitura da palavra de Deus. Vamos. Tudo bem. Deus Todo-Poderoso diz: para um falso líder, quando há má conduta, não importa quem o faça, uma vez que o falso líder lida superficialmente com o perpetrador e oferece alguns lembretes e alguma exortação, ele acredita que o trabalho está feito e que ele resolveu o problema. Mas isso é puramente a lógica de Satanás. Obviamente, os falsos líderes não conseguem expulsar prontamente os incrédulos, os malfeitores e os anticristos, mas protestam. Eu comunguei sobre a palavra de Deus com eles. Todos eles reconheceram o que fizeram e sentiram remorso. E todos eles choraram e disseram que definitivamente se arrependeriam e que deixariam de tentar estabelecer o próprio reino. Isso não é igual a uma criança que brinca de casinha? Eles não estão apenas enganando a si mesmos? Todos esses incrédulos, malfeitores e anticristos são pessoas que estão cansadas da verdade. Nenhum deles aceita a verdade, e eles não são os alvos da salvação de Deus. Mas os falsos líderes tratam esses incrédulos, malfeitores e anticristos, que Deus odeia e despreza, como pessoas escolhidas de Deus e tentam ajudá-los amorosamente. Qual é a essência do problema aqui? São a tolice e a ignorância que os impedem de ver claramente essas pessoas ou estão tentando agradar-lhes por meio de ofendê-los? Não importa a razão. O que mais importa é que os falsos líderes não fazem trabalho prático, não aceitam a verdade quando podados e tratados, e não admitem os seus erros. Isso basta para mostrar que os falsos líderes não possuem a menor realidade da verdade. Eles não trabalham de acordo com os arranjos de trabalho da casa de Deus, e principalmente no que diz respeito ao trabalho de expulsar as pessoas da igreja, eles tentam improvisar. Eles apenas agem sem se envolver, expulsando uns malfeitores óbvios. Quando expostos e tratados, eles até encontram várias desculpas para se esquivar da responsabilidade e se defendem.
Portanto, um falso líder que não faz nenhum trabalho prático é uma pedra de tropeço que impede que a vontade de Deus seja executada. As coisas que os falsos líderes fazem são inúteis e sem sentido. Eles nunca resolvem os vários problemas que surgem na igreja. Eles simplesmente os evitam, o que não só atrasa o progresso normal do trabalho da casa de Deus, como também afeta a entrada na vida do povo escolhido de Deus. Em termos inequívocos, os falsos líderes interrompem e perturbam o trabalho da casa de Deus e agem como guarda-chuvas protetores para os incrédulos, malfeitores e anticristos. No momento crítico da guerra espiritual, eles ficam do lado de Satanás para resistir e enganar a Deus. Isso não é uma manifestação de traição a Deus? Do ponto de vista dos falsos líderes, é evidente que eles não são pessoas que buscam a verdade. Não entendem nada da verdade e são completamente desqualificados para fazer o trabalho de liderança. Amém. Amém. Quando refleti sobre as palavras de Deus, fiquei envergonhada. Acreditava que todos podiam mudar, contanto que comungasse com eles sobre a verdade e dissessem que a aceitavam e admitissem o erro. Eu não via as pessoas de acordo com a essência delas. Eu era cega de olho e coração. Quando conheci a irmã Lee, eu expus e analisei a natureza da busca dela por status e a senda que ela trilhava. Quando a ouvi expressar algum entendimento e disposição de se arrepender, achei que minha comunhão tinha alcançado resultados e que ela mudaria. Então a promovi a uma posição de líder. Depois de um tempo, ela voltou a se preocupar com o status e imagem e não fez trabalho prático. Depois de expô-la e comungar com ela, quando vi a atitude sincera e o desejo de se arrepender, acreditei de novo que ela mudaria. Na verdade, a irmã Lee sempre buscou status e fama e não fazia trabalho prático, e nunca se arrependeu nem mudou. Ela havia sido revelada como falsa líder há tempos, mas continuei comungando e dando-lhe chances. Eu fui cega e ignorante. Na verdade, a comunhão sobre a verdade só exerce uma função de apoio. Mas a mudança de uma pessoa depende dela conseguir buscar a verdade. Para aqueles que realmente buscam e aceitam a verdade, a comunhão, orientação e tratamento dos outros ajudam a refletir, conhecer a si de acordo com a verdade e a se arrepender e mudar. Certo. Aqueles que não aceitam a verdade e estão cansados dela, não importa o quanto comunguemos, eles nunca aceitarão a verdade. Não conhecerão nem odiarão a si mesmos com base na verdade. Portanto, é impossível que mudem. Não tratava as pessoas de acordo com a palavra de Deus e a verdade. Aplicava regras cega e arrogantemente com base em minha imaginação. E, como resultado, protegi uma falsa líder, o que interrompeu o trabalho da igreja. Eu estava exercendo o papel de Satanás. Enquanto refletia, confessei a Deus e me arrependi. Deus, quero mudar minhas opiniões erradas, buscar a verdade e agir de acordo com os princípios no meu dever. Amém. Mais tarde, visitei uma igreja para investigar o trabalho. E os irmãos relataram que o irmão Xiang, o líder da igreja, era passivo e irresponsável no dever dele. Nas reuniões, ele não comungava sobre a verdade para resolver os problemas. O trabalho da igreja era ineficiente, mas ele não supervisionava nada. E não fazia trabalho prático. Quando os outros davam sugestões, ele não as aceitava e inventava desculpas para refutá-las. E dizia: por que não reflete sobre seus próprios problemas? Tudo isso constrangia os outros. Ele também gostava de criticar e de se aproveitar dos outros. De acordo com os princípios, o irmão Xiang era um falso líder e devia ser dispensado. Perguntei aos diáconos da igreja o que achavam dos problemas do irmão Xiang. Disseram: o irmão Xiang não assume um fardo em seu dever. Mas sempre que comungamos com ele, ele mostra que tem autoconhecimento e diz que quer se arrepender e mudar. Queremos ajudá-lo. Quando ouvi isso, pensei: de acordo com o comportamento do irmão Xiang, ele é um falso líder e deve ser substituído. Caso contrário, o trabalho da casa de Deus sofrerá. Mas os diáconos discordaram, então talvez eu esteja errada. Se eu insistir em remover o irmão Xiang e estiver errada, o que pensarão de mim? Dirão que, apesar dos anos em meu dever, eu não consigo discernir as pessoas?
Eu sabia que estava pensando de novo em status e reputação. Então orei por ajuda. Percebi que os diáconos só viam o fato de que o irmão Xiang falava bem. Não o avaliavam com base na palavra de Deus. Fiz uma escolha errada no passado porque não discerni com base na verdade nem na palavra de Deus. Dessa vez eu deveria aprender a lição, buscar a verdade com todos e avaliar falsos líderes com base na palavra de Deus. Esse é o jeito correto. Sim. Depois encontrei uma passagem da palavra de Deus sobre discernir falsos líderes. Ótimo. Para discernir um falso líder, você não olha o rosto dele para ver se os traços faciais são bons ou malignos. Nem olha o quanto ele parece sofrido ou o quanto zanzou por aí. Você deve ver se ele cumpre as responsabilidades dele como líder e se ele consegue usar a verdade para resolver os problemas. Esse é o único padrão preciso para avaliar a questão. Esse é o princípio de analisar, discernir e determinar se uma pessoa é um falso líder. Só assim a avaliação pode ser alinhada aos princípios conforme a verdade e justa para todos. A caracterização de alguém como um falso líder ou falso obreiro deve ser baseada em fatos suficientes. Não deve basear-se em 1 ou 2 incidentes ou transgressões. A corrupção temporária não deve ser utilizada como base para isso. Os únicos padrões precisos para caracterizar alguém são se ele faz trabalho prático e resolve problemas usando a verdade, bem como se é uma pessoa correta, se é alguém que ama a verdade e pode obedecer a Deus, e se possui a obra e o esclarecimento do Espírito Santo. Esses são os únicos fatores para definir corretamente uma pessoa como falso líder ou falso obreiro. Esses fatores são os padrões e princípios para avaliar e determinar se alguém é falso líder ou falso obreiro. Amém. Amém. Comungamos sobre essa passagem juntos. Vimos como avaliar e discernir falsos líderes. Não devemos avaliar apenas as palavras deles. A chave é se conseguem fazer o trabalho prático e resolver problemas usando a verdade. E se conseguem aceitar e buscar a verdade. Conhecer a si e se arrepender e mudar. Sim. Usamos esses princípios para avaliar o irmão Xiang. Ele cumpriu seu dever sem um fardo e não fazia trabalho prático. Comungaram com ele e o ajudaram muitas vezes, mas ele nunca aceitou nem refletiu sobre si mesmo. E fez acusações contra os outros, constrangendo a todos. Vimos que ele não fazia trabalho prático nem buscava a verdade. Portanto, era um falso líder e deveria sair. Depois de ouvir isso, os irmãos disseram: não o discernimos nem o avaliamos com base nas palavras de Deus. Fomos enganados pela imagem falsa que ele apresentou. Quase agimos como escudos para um falso líder que interrompeu o trabalho da casa de Deus. Quando vi que agora tinham discernimento de falsos líderes, me senti bem. E dispensamos o irmão Xiang na hora. Depois dessas experiências, vi que usar pessoas com base em noções prejudica os outros e a nós mesmos. Isso não só prejudica o trabalho da família de Deus, nos leva também à transgressão. A partir de agora, em meu dever, espero buscar mais a verdade e os princípios e ver tudo como na palavra de Deus. Quando não entendo, desejo renunciar a status e imagem e comungar mais com meus irmãos, para compensar minhas deficiências e preservar o trabalho da igreja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Só com base nas palavras de Deus podemos ver as pessoas corretamente.